E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi, sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Eu sei que meu time tá extremamente errado aqui neste momento. Essa série lançou no mês de junho de 2025, ou seja, estou um mês atrasada pra falar dela, mas é o que deu, consegui só assistir agora, e eu não vou conseguir não falar sobre ela por aqui, porque foi uma das séries que mais me impactou, pelo menos até agora nesse ano. Tem muitas séries boas, que eu acho que até melhores que essa, mas essa série tá nas melhores do ano ali, né, nessa panelinha, pra mim, e eu acho que, não sei, né, se eu fui pega de surpresa, o que rolou aí, mas eu vou conversar com vocês pra vocês entenderem, né, o porquê que eu achei que essa é uma das melhores séries. E a série que eu tô falando é Os Mentirosos, que lançou na Prime Video. Eu tô falando série, mas na verdade a minissérie, entendo eu que não vai ter continuação, tá? Então ela só tem uma temporada, já disponível na Prime Video inteira. E ela é baseada num livro da autora E. Lockhart. E eu achei muito curioso, porque eu não li o livro, mas do que eu vi aí pela internet, muitas pessoas que leram o livro estão falando que a série é bem melhor. Então, assim, já é uma coisa rara aí. Então já é um motivo pra gente, né, chamar atenção ali nessa história. E deixando claro que neste vídeo vai ter spoilers, porque, né, acho que a parte final, o final da história ali é o mais impactante de tudo. E eu preciso falar sobre ele com spoilers, tá? Então se você não assistiu a série, sugiro que você já corra lá na Prime Video, maratona e depois volta pra esse vídeo aqui pra gente conversar. E já começa que o gênero ali da série já é chamativo por si só, porque ele é um suspense, ele tem aquele drama, romance adolescente ali, né, que já pega um outro público também, mas também não incomoda o pessoal que foi pelo suspense. E também tem toda essa questão de drama familiar. Então, assim, a gente já tem todos os elementos necessários pra uma coisa que daria muito certo. E foi o caso de Mentirosos. Eu acho que, né, ter tudo isso daí muito bem distribuído, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso depois. Mas eu acho que foi muito bem feito, muito bem entregue. E todo esse enredo aí já misturado com uma coisa do que eu vi muita gente elogiando, que foi a profundidade que deram para os outros personagens da história. Porque o que acontece, né? A história Mentirosos, ela é baseada nesse grupo de amigos aí, né, de parentes, na verdade, que são 3 primos e um menino que é amigo lá da família, que é agregado. E esses 4 amigos, eles iam sempre, né, pra casa de férias numa ilha da família Sinclair ali, que é a família principal ali da história. Pelo que eu soube no livro, ele é contado do ponto de vista da Candace, né, que é uma das personagens principais ali, né, no caso a principal, porque tudo acontece com ela, né? Mas no livro é visto muito mais pela perspectiva, né, pela história dela, e acabaram não desenvolvendo muito bem os personagens agregados ali, né? E eu achei que a série, ela trouxe pontos sobre os personagens que você vai se conectando com eles, você vai gerando aquela empatia, né? Eu sempre menciono isso, mas se você tem um personagem bem desenvolvido e gera empatia com ele, automaticamente você vai sentir coisas, sejam positivas ou negativas em relação àquele personagem. Quanto mais informações eles dão, mais a gente vai recebendo e sentindo coisas relacionadas a eles. E eu achei que o desenvolvimento desses personagens, principalmente os 4 amigos ali, foi muito bem feito. Então, falando um pouquinho de cada um, a Candace é, né, aquela jovem mimada, filha, primeira neta ali, né, da família do Sinclair. A mãe também é super competitiva, depois também vou falar delas. Mas a Candace, ela tem uma expectativa em cima dela que é muito maior do que todos os outros, né? Vemos isso sendo bem desenvolvido na história. Tem a Mirren, que é a prima, né, e automaticamente ela acaba sendo comparada sempre com a prima, querendo ela ou não. Tem toda a pressão da família, tem toda a pressão dos pais, essa parte lá de relacionamentos, aí depois a gente vê ela começando a namorar ali, eu acho que, e toda a parte também da pintura, né, do sonho dela, que é trabalhar com pintura, a cena dela com a mãe ali, assim, gente, fiquei arrepiada naquela cena, bem tensa, né? O Johnny, que tem todo aquele problema ali de raiva, né, que ele acaba deixando extrapolar as coisas, né, e tem também toda a parte, né, dele gostar de meninos, mas ele não ser 100% aberto, pelo menos não com a família, né, mais velha, com os primos até que sim, e também, de novo, coisa de expectativa, né, competição entre a família, mesmo que os primos não sintam essa competição, a pressão por parte das mães vem em cima deles. E por fim, o Get, que é o nosso outsider, né, que é sobrinho do namorado de uma das Sinclairs, e ele desde pequeno, né, ele já cresceu junto com a família, mas ele não deixa de ser visto como uma pessoa de fora, né, principalmente pelo avô. Também vou falar um pouco melhor sobre ele mais pra frente. E o curioso é ver como ele vai crescendo, percebendo isso. Então, quando ele era criança, eles tinham aquela inocência, né, de, tipo, não ter nada relacionado a preconceito, racismo,
racismo, diferenças sociais. São crianças querendo brincar e beleza. Só que eles já estão numa idade onde eles entendem o que são isso. Então, quando eles voltam, né, pro verão dos 16, o Get, ele já traz todas as questões sociais e ele, né, peita mesmo. Ele vai atrás pra entender respostas, enfim, e provocar. Pra mim, uma das melhores cenas da série é a cena lá deles, os 4 mentirosos, surgindo com os limões, e o Get tá com o limão que daria a casa, né, que o avô prometeu. Então, assim, eles estão ali afrontando, eu acho bem legal como eles trouxeram nessa história. E se a gente tem os nossos queridos 4 mentirosos, a gente tem também os contrapontos, que são as mães, né, que assim, então não vou falar uma por uma, mas vocês também já sacaram ali que a família é extremamente disfuncional. Elas cresceram num ambiente onde tinha, né, competição, onde tinha um tem que ser melhor que o outro, os Sinclair são assim, os Sinclair são assado, eles não podem se portar de uma maneira diferente, e todas elas carregam bagagem, carregam traumas. Tem uma lá que se envolveu com droga, teve a outra que tava traindo o marido, que o marido roubou ela. Então, assim, todo mundo tem defeitos, mas eles nunca vão deixar transparecer, porque eles têm que ser perfeitos, como a querida famosa família tradicional, né? Mas o que mais me pega nessa série é que, mesmo eu sabendo que elas são, né, erradas, eu não consigo deixar de ter dó delas, das filhas, né? Porque elas foram as que mais sofreram nisso, acabou respingando pros filhos, que é uma coisa natural. Mas por mais que a gente veja elas como erradas, a gente também entende que é difícil quebrar um padrão. Então, isso tudo começou lá atrás. Se a gente for ver, né, se a gente for estudar ali a genealogia Sinclair, o avô, né, o pai delas era assim, e aí, tratando assim, ele fez as filhas serem daquele jeito, e vai virando uma bola de neve. E assim como os Sinclairs escondem alguns segredos entre eles, o YouTube aqui também esconde vídeos de vocês se vocês não ativam o sininho de notificação. Então eu te peço agora que se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e liga o sininho de notificação, senão vai ter um monte de vídeo legal que eu fizer por aqui que você não vai saber que eu fiz. Mas retornando aqui com a série, eu acho que o ponto mais importante dessa série toda, pra fazer ela ser um sucesso e pro final ser tão bom quanto ele foi, é o desenvolvimento do mistério. Eles fizeram muito certo de dar pra gente as informações que a gente precisava nos momentos corretos, que é uma coisa muito difícil quando se trata de mistério, porque às vezes eles acabam sem querer entregando alguma coisa, onde a gente já começa a teorizar e pensar numas coisas e acaba não tendo elemento surpresa. Nessa série que a gente sabia que tinha acontecido alguma coisa com a Candace desde o começo, né, nos trailers mostra isso, é um pouco a primícia ali da história, mas a gente não sabia o que, quem tinha feito e tudo mais. E por se tratar de uma família totalmente disfuncional, onde um compete com o outro, era muito mais automático que a nossa cabeça pensasse que foi alguém da família que fez alguma coisa com ela. A chave nisso tudo foi eles não terem falado sobre o incêndio já no começo, a gente só ficou sabendo do incêndio no final. Porque caso a gente soubesse isso lá no episódio 2 ou 3, já daria um pouco de margem pra gente teorizar, tipo, ah, pera, mas se teve um incêndio, será que não aconteceu isso e aquilo? E vamos combinar, né, a gente já viu muitos filmes e séries que tem pessoas que imaginam outras pessoas ali, que não estão de verdade, tem, né, não vou nem nomear porque eu vou acabar dando spoiler pra alguém, mas existem filmes e séries que tem muito disso, filmes clássicos inclusive. Se houvesse alguma coisinha, algum detalhezinho que fizesse a gente pensar nessa possibilidade, aquele final seria, tipo, muito previsível. Então, ela vai te dando as informações no tempo certo, nos episódios certos. Inclusive, tem um autor que eu gosto muito, que se chama Charlie Donlea, que ele faz um pouquinho do que a série fez aqui, que é manipular os seus pensamentos pra saírem não só do óbvio, mas também saírem do que realmente seria o resultado final. É um pouco difícil explicar, o Charlie Donlea você tem que ler pra realmente entender ele, mas o fato é que ele vai dando algumas informações, só que sempre vai faltar uma informação ali, que ele não vai te dar naquele momento. Quando for o momento certo você vai ter, e aí você consegue montar o quebra-cabeça inteiro. Então a série ela fez exatamente isso, né? A gente vê então os 4, eles, né, aconteceu tudo o que aconteceu com eles, e com os cachorros também. Mas a Candace, ela vê eles, né, e ela tava vendo eles, ela falava algumas coisas, só que eles não estavam lá mesmo interagindo com outras pessoas. Por exemplo, a cena que ela fala, pede pra Miriam ler pra você, as primas, elas veem como um cutuque, só que não é uma fala em que mostra, tipo, o que você tá falando? Ela morreu, sabe? Tipo, qualquer informação ali extra que desse que a gente sacasse. Tem sutilmente alguns apontes pra isso, né, que depois no episódio final eles mostram quais foram esses momentos, mas eu não passou mesmo pela minha cabeça que pudesse acontecer isso, que esse fosse o final mesmo, sabe? E por fim, uma das partes mais incríveis também da série é a parte da crítica social. Eu já mencionei um pouquinho sobre o Gat, mas eu vou falar agora sobre o polo oposto, que é o Harris Sinclair. E é curioso como, assim,
pelo menos na minha realidade, não sei você que tá assistindo, mas não sou muito amiga nem conhecida de pessoas que têm a vida como os Sinclairs têm, né? Que é super rico, que tem uma ilha. Mas existem essas pessoas e muitas delas, às vezes, são que nem aquela família mesmo. Pode estar distante da nossa realidade, mas não quer dizer que não exista. Então, infelizmente, no mundo onde a gente vive, existe Harris Sinclairs por aí. Existem sim pessoas por aí que causam discórdia entre a família, eles até parecem que têm prazer nisso, que adoram manipular pessoas. O racismo velado, que infelizmente é mais frequente do que a gente sequer pensaria, né? E também o caso de varrer pra baixo do tapete um monte de problemas, porque, de novo, as filhas e os netos, os sobrinhos aí, tinham que ser perfeitos, porque qualquer coisinha de deslize que eles fizessem, ele não só ia tentar, né, varrer pra debaixo do tapete, como ainda ia te manipular, ia te chantagear pra fazer as coisas da forma como ele queria. Então, assim, pra mim, ele é o maior vilão dali de toda essa história. Inclusive, a gente chega até a questionar, se ele não fosse assim, ou se nada disso tivesse acontecido, as crianças talvez estivessem vivas, porque, como eu falei lá no começo também, é uma bola de neve de acontecimentos ali, que vão gerando as atitudes e as ações, né, pra eles tentarem quebrar esse padrão, e aí aconteceu o que aconteceu ali no final. E mais triste ainda é ver o quanto a Candace, ela se viu presa em toda essa rede, porque ela terminou a história ali sozinha, como a culpada pela morte dos primos. Pior ainda, ela ainda menciona que ela voltou pra pegar o colar, ou seja, de novo, quebrar padrões, não conseguiu. Ela pode ter botado a casa inteira pra baixo, mas ela ainda lembrou do colar, lembrou o quanto aquilo ali era uma fonte ali de rixa entre um e outro, e ela ia ficar com o colar no final, sabe? Então, no final das contas, acabou a vida da Candace ali naquele momento por conta da família, e mesmo que no final ela tenha escolhido, né, ela tenha conseguido aí se desvencilhar, né, dado as costas ali pra foto de família, no caso, né, simbolicamente, mas dado as costas pra família e pro avô em especial, a gente tem que se lembrar que ela ainda não contou pra ninguém, e acho que nem vai contar, sobre ela ser responsável pela morte dos primos e do Gat. Então, a série chama Mentirosos, eles sempre, essa vida inteira foram mentirosos, e acabou com a Candace sozinha, mas ainda sendo a mentirosa e carregando esse título pro resto da vida. E agora eu tô curiosa pra saber de vocês o que vocês acharam da série Mentirosos aqui, que drenou a minha vida ali de tanto chorar. É uma série que, né, realmente é triste, você vai começando a refletir, pensar ali, mas ela traz grandes mensagens, como eu já mencionei aqui no vídeo todo. E eu quero saber então o que vocês acharam comentando aqui embaixo, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!